Amém. Irmãos, bom dia. Espero que todos estejam bem, tenham tomado um café. Quem não tomou em casa, teve aqui a oportunidade de tomar na igreja. Como eu disse para vocês, hoje o nosso texto base para tudo aquilo que a gente vai ouvir nessa manhã, que a gente vai discorrer nessa manhã, vai ser Isaías 43, verso 2. E o tema da mensagem é: Deus está no processo. Para quem esteve aqui quarta-feira, nós ouvimos a mensagem do pastor Hernani com o tema Quando a fé não é suficiente. E assim, para quem esteve aqui quarta-feira, vai perceber que existe um paralelo muito grande. Na verdade, as mensagens são muito próximas. E enquanto o pastor ministrava, ele usou alguns exemplos, assim, na verdade, alguns personagens que eu também vou usar. Aí eu ficava lá atrás assim, pensando, não, eu vou ter que mudar aquilo ali, ou então vou ter que dar os créditos para ele no final. Nós vamos usar alguns exemplos parecidos, e assim como o pastor ministrou bem, que existem momentos em que a fé parece não ser suficiente, aprofundando um pouco nisso, eu quero mostrar para vocês que Deus, Ele também é Deus de processo, Ele também está no meio dos processos, porque, infelizmente, nós estamos em uma geração que cada vez mais está ficando acostumada a ficar focada somente na bênção, nas bênçãos do Senhor, naquilo que Ele pode entregar, naquilo que Ele pode fazer. E às vezes vocês já frequentaram algum culto que já começam com canções que começam a elevar o nosso ego, com canções e mensagens que começam a nos motivar, mensagens motivacionais. A mensagem hoje não é desmotivacional, mas para refletir como que a nossa geração está sendo moldada hoje com o que tem sido ministrado. É algo que vem sendo programado desde a primeira canção até o encerramento do culto, que vai mostrar e vai dizer que você é mais que vencedor, que você, aonde você plantar, e eu vou chegar depois nesse texto, onde você colocar a planta dos seus pés, você vai conquistar, aquilo ali vai ser seu. Usa o texto de Josué para trazer uma mensagem motivacional para o seu coração, e todo mundo fica feliz, todo mundo fica alegre, todo mundo fica motivado. Só que quando vira segunda-feira a gente volta para a rotina, e às vezes essa motivação que foi gerada ali num culto anterior ou dia anterior não é suficiente, ou às vezes ela não se sustenta nas lutas e dificuldades que a gente carrega durante a semana. Então, Isaías 43, verso 2. O Senhor vai dizer assim para o seu povo: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Senhor, nós te agradecemos por mais essa manhã. Nós agradecemos pela tua palavra e não oramos por ela, pois ela já é viva. Ela é vida para os nossos corações. Ela é fonte de águas vivas, mas oramos por cada coração que está aqui neste lugar. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Espírito Santo, aquilo que o Senhor deseja falar, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti. Nos ajude, Senhor, a aprender cada vez mais contigo. Nos ajude, Senhor, a ser cada vez mais fiéis ao Senhor e obedientes ao Senhor. E tenha liberdade, Espírito Santo, para ministrar em cada um dos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós estamos em meio a uma geração que ama as promessas de Deus, mas tenta fugir do processo que Ele proporciona. Queremos os milagres, mas não o deserto. Queremos a cura, mas não a espera. Queremos o propósito, mas rejeitamos o caminho até Ele. Então, infelizmente, tem sido gerado em algumas comunidades essa perspectiva para os nossos irmãos, que são nossos irmãos também. E isso é ruim para a igreja, porque eles começam a olhar para o Senhor somente como aquele que entrega, aquele que realiza sonhos. E de fato o nosso Deus, Ele realiza sonhos, sim, mas até o momento dele realizar algo existe um processo.
Às vezes nós vamos orar e recebemos um não de Deus. Às vezes nós vamos orar e recebemos um sim de Deus. Às vezes nós vamos orar, mas nós ouvimos o agora não de Deus. Existem promessas, a Bíblia é cheia de promessas, e o nosso Deus, Ele fez promessas. Em Números 23:19 vai dizer que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, se Ele prometeu algo, tenha certeza que Ele vai cumprir. Agora, também cabe a reflexão se Deus prometeu mesmo, foi Deus quem prometeu? Porque às vezes vem um abençoado para te entregar algo e às vezes não veio do Senhor e você fica com a esperança e expectativa daquilo acontecer, mas se de fato o Senhor falou, Ele vai cumprir. E às vezes não é no meu tempo, não é no seu tempo, porque às vezes o talvez ou agora não de Deus é porque se Ele entregar uma bênção para a gente agora, a gente não vai ter maturidade para sustentá-la, e a gente pode transformá-la em algo ruim. Da mesma forma, usando um exemplo assim com finanças, se a maioria, eu vou dizer que todo mundo ganhou na Mega Sena, todo mundo aqui ficou milionário, mas se todo mundo ficar milionário sem preparo, quanto tempo que essa riqueza vai permanecer na nossa conta bancária? A gente vê aí milhões não, né? Mas muitas pessoas que ficaram ricas da noite para o dia, mas pouco tempo depois já voltaram à pobreza de novo, porque não tiveram maturidade para poder usar bem os recursos. Então gastaram mais do que devia, fizeram dívidas, e isso é muito sério. E às vezes é isso que acontece com a gente em outras áreas das nossas vidas também. Talvez você está pedindo algo para o Senhor, e Ele falou que vai te entregar, mas se está demorando, tenha a maturidade de reconhecer: eu ainda não estou pronto. Mas tenha certeza de que quando chegar, você vai usufruir da melhor maneira possível. Amém? Então eu trouxe alguns exemplos, a gente vai discorrer também algumas passagens na Bíblia, vou pedir a ajuda dos irmãozinhos aí para ficar espertos. A primeira delas é sobre a história de José, que a promessa ela aponta o destino, mas o processo que nos espera. Então Deus ele dá a promessa para nos mostrar aonde nós vamos chegar, mas o que nos prepara para chegar até lá é o processo. Então, usando o exemplo da vida de José, nós vamos ler em Gênesis 37, a partir do verso 1. A gente vai ler do verso 1 até o verso 11. Amém? Gênesis 37, verso 1 diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito.
Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nós a curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos estavam com ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então aqui nós estamos vendo que Deus ele começa a mostrar o destino de José. Ele começa a revelar o destino de José. Ele começa a mostrar a promessa a José. Mas ele ainda não contou o processo que José deveria passar. Da mesma forma que ele não nos conta, né? Ele entrega a promessa, mas ele não nos conta o que a gente vai ter que passar até possuí-la. Então aqui Deus ele começa a entregar o sonho a José. Ele entrega 2 sonhos. O primeiro que ele vê, ele sonha que ele estava com os feixes junto com os seus irmãos, e o feixe dele se elevou acima dos seus irmãos. Quando ele contou para os seus irmãos já não gostavam muito dele, ficaram ainda mais irados, porque não é possível, a gente vai se curvar diante de você então? Depois ele teve outro sonho onde ele viu o sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E quando seu pai Jacó ficou sabendo, o pai teve a mesma reação. Então quer dizer que eu, a sua mãe, seus irmãos, a gente vai se curvar diante de você. Repreendeu ele. Só que o que eu acho interessante é que no final do verso 11, vai falar que Jacó ficou refletindo naquilo. E eu fiquei pensando, né? Com certeza Jacó ficou pensando e refletindo no sonho de seu filho, porque ele ficou lembrando que Deus falava com ele através de sonhos também. Então, mesmo repreendendo José, Jacó ficou com aquilo no coração e ele pensou: então, da mesma forma que o Senhor falou comigo, Ele está falando com meu filho também. Deus está falando com José. Então, aquilo aí ficou no coração de Jacó. Percebe que José ele deve ter ficado assim, talvez sem entender, né? Como assim? Talvez ele pensando e refletindo na resposta que ele recebeu de seus irmãos e de seus pais. Como assim os meus irmãos vão se curvar diante de mim, os meus pais vão se curvar diante de mim? Mas José ele não descartou aquilo. E se a gente decorrer a leitura, a gente vai ver que os seus irmãos, a inveja e o ódio por José cresceu ainda mais, e José ele foi vendido como escravo. Então José ele também teve momentos difíceis. Mas o que eu acho extraordinário e muito lindo na história de José, que sobre todos esses momentos difíceis, a Bíblia faz questão de mostrar que Deus estava presente. Um Deus presente na angústia. Então em Gênesis 37, a partir do verso 28, aqui já começa a traição dos seus irmãos. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o deixaram por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levavam para o Egito. Ou seja, até aqui os seus irmãos pegaram José, a túnica que ele ganhou de seu pai, eles rasgaram a túnica, mancharam ela de sangue, para depois entregar para Jacó e falar que o filho dele tinha morrido. E para não ficar com o filho e não matar, isso porque Rúben, o filho mais velho, interviu e falou assim: não vamos matar o nosso irmão porque ele é sangue do nosso sangue. E a ideia que eles tiveram foi vender José. A partir do verso 29. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e voltando aos seus irmãos disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue da túnica de José e a mandaram ao pai com esse recado: achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, José ficou despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda.
Então é uma história que todo mundo já conhece. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E aqui ele está vendo o oposto do seu sonho se tornando realidade. Ele sonhou que os seus irmãos iriam servi-lo, mas aqui os seus irmãos estavam o traindo e vendendo como um ninguém, vendendo como um escravo. A partir do capítulo 39 de Gênesis, no verso 1 vai dizer: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Verso 2: O Senhor estava com José, de modo que prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então a Bíblia faz questão de mencionar, olha, o Senhor estava com José. Foi vendido pelos seus irmãos aos egípcios até chegar a Potifar. E o Senhor estava com José. É difícil até a gente tentar pensar o que José estava sentindo. E outra coisa que é bonita, a gente não vê sobre a sua história, ele murmurando ou reclamando. Mas com certeza ele tinha essa convicção de que Deus estava com ele. Apesar da fase assim, tremendamente horrível que ele estava passando, ele não apontou o dedo para o Senhor e falou: o que o Senhor está fazendo comigo? E o pastor Hernani usou um exemplo quarta-feira de que às vezes nós questionamos a Deus. Eu já fiz isso, eu já apontei o dedo para o céu e falei: por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Cadê o Senhor? Que eu escuto na igreja, que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor não está ouvindo minha oração. Eu já tive esse momento, espero que seja só eu, mas acredito que não, acredito que todo mundo já teve esse momento, não é? Da gente questionar por que a gente está passando por determinadas situações. Mas lembre-se que nos piores momentos da vida de José, Deus estava com ele, a Bíblia deixa bem claro. E outra coisa que é impressionante, o que é linda na história de José, é que aonde ele estava, os que estavam ao seu redor prosperavam. O Senhor estava com José de modo que prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E não à toa, no decorrer do capítulo 39, o seu senhor percebeu que José, ele tinha algo diferente. Ele percebeu que com José ali, ele foi sendo abençoado também. Então ele começou a dar confiança para José. Olha, José, você vai cuidar de tudo, só não vai cuidar da minha esposa. Deixa que da minha esposa eu cuido. Mas você vai cuidar da minha casa, você vai colocar tudo em ordem. E assim José fez, e a gente sabe que no capítulo 39, ele foi tentado pela mulher de Potifar. E com certeza não era uma mulher feia, porque era um homem importante. Então ele foi tremendamente tentado. Foi até mencionado isso hoje no estudo bíblico, né, sobre a tentação. Mas José, ele não caiu na tentação. A Bíblia fala que ele saiu correndo, deixou até a roupa para trás, e a mulher usou isso como argumento para falar que ele tinha agarrado ela, que ele tinha abusado dela. E ali, José, mais uma vez, quando a vida dele parece que estava indo tudo bem, vem um balde de água fria e parece que está dando tudo errado de novo. E José é preso. Aí nós vamos lá para o verso 20, do capítulo 39 de Gênesis. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Verso 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lhe sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Então, mais uma vez, a vida dele começou a dar tudo certo. Aí vem essa bênção dessa mulher, né? Fez isso com José.
o seu senhor acreditou na história da mulher dele, colocou José na prisão, mas ali na prisão, Deus estava com José. E até o carcereiro, ele ganhou a confiança do carcereiro, e o carcereiro colocou José para tomar conta da prisão. Então a gente também percebe que José, ele era um homem responsável. Ele confiava no processo de Deus. Ele confiava que Deus estava no meio. Não era um jovem rebelde, era um jovem responsável. E as pessoas identificavam isso nele, por isso que ele foi ganhando a confiança das pessoas, com a graça de Deus também. E apesar desses momentos que a gente viu que Deus estava com ele na prisão, quando ele foi traído por seus irmãos, aí o sonho começa a se tornar realidade. Agora nós vamos pular para Gênesis 42. E o que aconteceu do versículo capítulo 39 até o capítulo 42? José na prisão, aí chegou um momento que o copeiro e o padeiro, eles ofenderam o faraó, então os dois foram parar na prisão também. Mas passou um tempo, os dois tiveram um sonho, e acredito que na sua ronda ali durante a prisão, a rotina que ele tinha na prisão, provavelmente ele conversava com os prisioneiros, deve que não tinha muito o que fazer. Então, conversava com os prisioneiros, e um dia ele percebeu que o copeiro e o padeiro estavam tristes, cabisbaixos. José chega até eles e fala: o que aconteceu que eu estou sentindo vocês mais tristes hoje? Então eles contam: olha, nós tivemos um sonho. Aí o copeiro diz: olha, e José pede para ele contar o sonho, conte o sonho. E o copeiro diz: olha, eu sonhei com 3 ramos, e nesses 3 ramos tinham cachos de uva, eu pegava as uvas, e com um cálice de faraó, eu apertava as uvas e entregava o cálice na mão de faraó. Então José entregou a interpretação do sonho. A interpretação é a seguinte: os 3 ramos representam 3 dias. Então dentro de 3 dias, o Senhor vai te restaurar a sua posição. Você vai voltar a servir faraó. E José faz um pedido ali: quando você estiver lá, lembre-se de mim, porque eu fui acusado injustamente, eu estou aqui sem merecer, eu fui preso sem merecer a prisão. Aí eu começo a imaginar o copeiro ouvindo aquilo, o padeiro ouvindo aquilo. Foi boa a interpretação do sonho, e o próprio texto diz isso, que o padeiro, ouvindo a interpretação do sonho do copeiro, ele ficou mais empolgado e contou o sonho dele para José também. Ele falou: olha, eu também tive um sonho. Nesse sonho tinham 3 cestos sobre a minha cabeça, e os corvos vinham e comiam os pães sobre a minha cabeça. E José falou: olha, os 3 cestos representam 3 dias também. Então, dentro de 3 dias você será morto. Com certeza ele não ficou muito feliz. E os dois ficaram meditando naquilo. O tempo passou, se cumpriu a interpretação do sonho de José. O copeiro voltou ao seu cargo, o padeiro foi morto. Só que a Bíblia fala que o copeiro, ele esqueceu de José. Então o tempo foi passando, imagina José lá na prisão, deve ter pensado: que absurdo, eu falei para ele lembrar de mim, interpretei o sonho dele, e ele não está lembrando de mim, e eu estou aqui ainda. Até que chegou o momento que o faraó teve um sonho. E o faraó sonhou com 7 espigas de trigo bonitas, grandes, mas depois surgiram mais 7 espigas que devoraram as 7 espigas bonitas, 7 espigas feias que devoraram as que estavam belas. O faraó acordou, foi dormir de novo e teve outro sonho. Nesse sonho ele viu 7 vacas gordas, bonitas, e depois ele viu 7 vacas magras, feias, saindo do rio e comendo essas vacas bonitas, belas e gordas. E o faraó ficou incomodado com aquilo, começou a chamar todos os magos, sei lá, o pessoal lá da magia, dos cosmos, sei lá, chamou o pessoal: chama todo mundo aí, porque eu quero que alguém interprete o sonho que eu tive.
E ninguém conseguiu interpretar, e nessa hora o copeiro lembrou de José: olha, tem um homem lá na prisão que, quando eu tive um sonho, ele interpretou meu sonho, então ele pode interpretar o seu sonho, faraó. Então eles buscam José, dão um banho nele, dão um trato nele, ele se apresenta diante de faraó, ele interpreta o sonho de faraó. Olha, faraó, na verdade, esses dois sonhos representam uma só coisa: virão 7 anos de fartura ao Egito, mas após os 7 anos de fartura, virão 7 anos de extrema fome, e vai ser tanta fome que vocês vão esquecer do tempo de fartura. E o faraó, impressionado com aquilo, vendo graça em José, então o faraó pergunta para José: quem nós vamos escolher para poder administrar então o Egito durante o tempo de fartura? Vejo que não tem ninguém melhor do que você, José. Então José, ele se torna governador do Egito. Então, mais uma vez, ele vendo tudo dando certo na vida dele, graças a Deus, saiu da prisão e não merecia estar lá. E a gente percebe Deus nesse processo, e a gente percebe que hora nenhuma José reclamou, José murmurou, mas estava confiando no Senhor. Então se cumpre o sonho do faraó, se cumpre exatamente como José interpretou. Vem os 7 anos de fartura, e a Bíblia fala que foi tanta fartura que José, ele precisou criar mais silos para poder estocar o alimento, e chegou a um ponto que ele não conseguia mais contabilizar, porque era muita comida. Ele não conseguia mais contar quanto tinha. Mas passaram 7 anos e vieram a fome. Começou a ter fome, não só no Egito, mas ao redor também, a ponto de seu pai, Jacó, descobrir que havia comida no Egito. Então Jacó fala para os seus irmãos: olha, eu fiquei sabendo que tem comida no Egito, então desçam ao Egito, mas Benjamim fica. Vocês vão descer e comprar comida para a gente. E eu fico pensando, Jacó, ele ficou tão traumatizado com a possível morte de José, que era um filho que ele amava muito, além de ser um filho da sua velhice, era o filho da mulher que ele amava muito. Então ele pede para os outros irmãos irem, mas para o caçula ficar, porque ele tinha medo de perder o caçula também, porque o caçula era filho da mesma mãe que José, então com certeza ele tinha um carinho muito grande por ele. Ele fala: vocês vão, e aqui no capítulo 42, no verso 6, se cumpre o sonho de José, onde seus irmãos se curvam diante dele. Então, Gênesis 42, verso 6, diz assim: José era governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperadamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã. Para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos os filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões, e os deixou presos 3 dias.
Não vou ler tudo porque vocês já conhecem a história, mas aqui se cumpre o sonho que José teve. E a Bíblia fala que José lembrou do sonho. Quando viu seus irmãos se curvando diante dele, ele lembrou do sonho, que os seus irmãos iriam se curvar diante dele. E naquele momento que ele contou o sonho, seus irmãos taxaram ele como tolo. Você está falando besteira. Aqui ele reconhecendo que quando Deus ele mostra algo e quando ele promete algo, ele cumpre. E também para mostrar como Deus ele está no processo, porque do momento do sonho até ele se realizar, se passaram aproximadamente 21 anos. Isso para mostrar que nós precisamos ter paciência e calma quando Deus promete algo para a gente. Eu sei que todo mundo quer para hoje, para ontem, e a gente tem sido treinado a entregar as coisas cada vez mais para ontem, né? Rápido. Mas com o Senhor é diferente. Ele é o nosso Senhor e nós somos os servos, então é Ele que dá as ordens e nós obedecemos. Não a gente dá a ordem para Ele, ó Senhor, eu quero para ontem aquele sonho aqui, esse projeto, eu quero que se realize, então me ajuda aqui. Não é dessa forma que a gente age com o Senhor. Então a gente precisa ter paciência. A situação pode estar adversa de tudo aquilo que Ele te prometeu, e você achar que Ele te esqueceu, mas assim como a gente viu na vida de José, Deus não se esqueceu. Assim como eu mencionei Números 23, 19, se Ele prometeu, Ele não vai mentir, Ele vai cumprir. E no decorrer da história de José, a gente sabe o que acontece. Ele cria ali uma armação, né, com seus irmãos, para poder buscar o irmão mais novo, até que ele se revela aos seus irmãos, ele chora ao ver Benjamim, depois manda buscar seu pai, o seu pai vem, mora na terra do Egito, e o faraó fica feliz, e fala, não, vocês podem morar aqui em determinada terra, vocês podem morar, escolher aonde vocês querem habitar, podem criar seus filhos ali, seus rebanhos. Só que o tempo passa, Jacó ficou mais velho, e ele faz José prometer, olha José, coloca sua mão debaixo da minha coxa. Quando eu morrer, não me enterre aqui no Egito. Me coloca no mesmo túmulo dos meus antepassados. Promete para mim que você vai fazer isso. E José promete. Quando Jacó morre, ele cumpre a promessa de seu pai. Ele volta, enterra seu pai junto com os patriarcas, volta para o Egito. E o desejo de José era o mesmo, não ser enterrado no Egito. Mas o tempo passa, José morre, troca o faraó, até que chega um que não conhece a história de José. E o povo hebreu que habitava ali no Egito cresceu muito, até que esse faraó, sem conhecer essa história, começou a ficar preocupado com o povo hebreu crescendo demais. Falou, olha, esse povo está crescendo muito, eles estão ficando mais numerosos que os nossos, então pode chegar um momento deles se levantarem contra a gente e tomar as nossas terras e querer ser dono das nossas terras e talvez nos escravizar. Então o que o faraó faz? Escraviza o povo. Aí a gente começa a entrar na história de Moisés. Aí vem Moisés, que você já conhece, foi colocado na manjedoura, enfim, a Anne já riu, né, porque eu gosto de falar de Moisés, né, Anne? E a gente sabe que o povo foi escravizado ali, mas existiu uma promessa também sobre o povo de Israel. Pode só projetar na tela, por favor? Gênesis 15, 18. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. A sua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Pode passar. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, até aqui. Então aqui é o início da promessa. Deus fala, ainda era Abrão, olha, eu vou dar essa terra como herança para o seu povo. Você vai ser muito numeroso. Então, Deus ele prometeu, mas até que se cumprisse o que ele prometeu, se passaram muitos anos. O povo foi escravizado, a gente não vai ler mais em Êxodo 6:5. O povo ele começa a clamar ao Senhor. O Senhor ele escuta o clamor do povo. A Bíblia fala como se Deus lembrasse, eu lembrei da aliança que eu fiz a eles. Então eu vou socorrê-los. Aí ele levanta Moisés
para poder libertar o povo, liberta o povo. Aí chega no momento que eles se deparam com o deserto. Fugiram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. E em Deuteronômio 8:2 vai dizer: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto durante esses 40 anos, para te humilhar, para te provar. Saiu do Egito, o povo ficou 40 anos no deserto, mas esses 40 anos deveriam ser 40 dias. Por que se estendeu tanto? Porque o povo reclamou demais, murmurou demais. Deus tinha falado: olha, vão espiar a terra. Foram os espias, olharam, somente 2 trouxeram a resposta positiva, que foi Josué e Caleb, e o restante murmurando, rasgando suas vestes, falando: nós vamos morrer porque esse povo, eles são muito fortes, existem gigantes lá. E por causa da murmuração, o Senhor falou: olha, agora não são mais 40 dias, mas vão ser 40 anos, 1 ano para cada dia. E eles passaram esse tempo que não era necessário, no sentido assim, se não reclamassem, se fossem obedientes, se entendessem o processo de Deus, se confiassem no Senhor. Mas como o povo não estava pronto, eles precisavam entrar nesse processo. Então, ficaram rodeando 40 anos no deserto. E o Senhor falou: para humilhar vocês, para que vocês aprendam. E a Bíblia até fala: olha, essa geração, com exceção de Josué e Caleb, quem tem de 20 anos para cima vai morrer. Imagina quem tinha 19, né? Quase que eu vou. Então trocou a geração. E quando eles se deparam diante da terra prometida, Moisés não entrou, ele avistou a terra de cima. E agora nós chegamos naquele texto que eu mencionei brincando aqui no início, que é o texto de Josué, que vai falar que aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, ali o Senhor vai nos dar, né? Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse texto. Deixa eu só achar minha anotação aqui. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até do mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, quando alguns abençoados usam esse texto para falar assim: aonde você colocar a planta do seu pé, você vai conquistar e Deus vai te dar. Não é bem isso que o texto fala. O Senhor falou: olha, Moisés, Josué, você está avistando a terra? Até esse ponto, até esse outro ponto, então Deus deu uma determinada região para Josué. Então, sobre essa região, Josué, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou dar para você. Mas Josué não ia receber as terras de forma passiva, porque a gente vai ler no decorrer da história que Josué, ele entrou em guerra. O povo de Israel teve que entrar em guerra para conquistar a terra. Mas o Senhor, ele já deixou de antemão avisado para Josué: olha, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. E de fato aconteceu. O Senhor nunca abandonou Josué. Deus, ele se revela no meio da dor. Salmos 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente
nas adversidades. Amém? Salmo 119, 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus estatutos. Então a dor, irmãos, é para nos treinar, é para nos aperfeiçoar. Eu sei que ninguém gosta de passar por um momento difícil, ninguém gosta de passar por tribulação, mas você só é o homem que você é hoje, você só é a mulher que você é hoje, por causa das dificuldades que você passou. Sabe, até já ouvi uma frase que vai dizer assim, que homens fortes, eles geram tempos melhores, assim como homens fracos geram tempos difíceis. E homens fortes só se tornaram fortes porque eles passaram por muita dificuldade. Hoje você não cai em qualquer armadilha, você não cai em qualquer cilada, porque você já sofreu lá atrás e você aprendeu com a sua queda. Melhor ainda se você tiver aprendido com o erro do próximo, porque você não precisou sentir a dor, mas carregou a lição. Então não fique triste pela dor, não fique triste pelo processo difícil que você está passando, mas agora, se você começar a olhar para o retrovisor e lembrar de todos os momentos difíceis que você passou, começa a lembrar do pior dia da sua vida. Deus estava lá. Não sei se você consegue reconhecê-lo naquele momento. Talvez esse momento seja agora. Deus está com você, irmão. E esse dia difícil, esse momento difícil não vai durar para sempre, não é uma eternidade. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É necessário a gente passar por dias difíceis, porque isso vai nos aperfeiçoando, isso vai fortalecendo a nossa fé. Sobre o povo de Israel, a promessa era a terra, mas o processo incluiu a escravidão, deserto e a guerra. O processo não nega a promessa, ele prepara a gente para ela. Então, do momento da promessa até o momento da gente tomar posse daquilo que o Senhor prometeu, existe aí o processo. E é esse processo que nos prepara para tomar posse daquilo que Ele nos prometeu e usufruir da melhor maneira possível. Há uma revelação da glória de Deus que ela só vem na frustração. Da mesma forma, se a gente lembrar nos dias mais difíceis que a gente passou, foram os dias que a gente fez as orações mais sinceras diante do Senhor. Talvez foram um dos dias que você se sentiu mais forte a presença de Deus. Porque às vezes quando a gente está muito feliz, muito alegre, às vezes a gente esquece do Senhor, a gente esquece de agradecê-lo, a gente esquece de reconhecer a grandeza dEle, mas quando a gente está passando por aflição, espero que seja e tem que ser o primeiro a lembrar o Senhor. É na luta que nós conhecemos um lado do caráter de Deus que nunca veríamos na calmaria. Então existem algumas coisas que nós só vamos compreender no dia difícil, no dia de luta. Que se Deus fosse te falar no dia que você está muito eufórico, muito alegre, talvez você não ia compreender a mensagem. Se evitarmos o sofrimento, nós evitamos também a presença manifesta de Deus. Ele é o Jeová Shammah, que significa o Senhor está presente. E aonde ele se revela? Eu não vou ler para a gente não estender, porque vocês conhecem a história. Na verdade, eu vou ler sim. Daniel, capítulo 3. A partir do verso 16 até o verso 25. Daniel, capítulo 3, verso 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti.
Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, se Ele não nos livrar, sabe, ó Rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume. E a ordem que alguns dos seus soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha em chamas. Então os 3 homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Contudo, logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo o 4º homem, desamarrado e ileso, andando no meio do fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. A história que todo mundo conhece. Mas além da parte maravilhosa que a gente vê Jesus entrando no meio da fornalha, é o que acontece antes deles serem lançados na fornalha. Porque eles desafiam o rei Nabucodonosor e falam: nós não vamos nos render ao Senhor, nós não vamos se curvar diante de Ti, porque o nosso Deus vai nos livrar da fornalha. E mesmo se Ele não nos livrar, nós vamos permanecer fiel a Ele. Então tamanha era a fé deles, eles tinham fé para crer que o Senhor ia livrar eles da fornalha. Mas mesmo se Deus não os livrasse, eles sabiam que Ele é soberano, que Ele é Deus. E olha o que aconteceu. Deus estava no meio da fornalha. Ele andou no fogo junto com eles. E o texto deixa claro que eles saíram da fornalha e nem as roupas ficaram com cheiro de fumaça. Isso, se a gente passar na rua e tiver um foguinho aqui, a gente fica com a roupa fedorenta. Eles não ficaram com as roupas com cheiro de fogo, com cheiro de fumaça. E o Senhor mostrou presente no meio da adversidade. A gente também vai ter exemplo de Daniel na cova dos leões. A gente vai ter exemplo dos discípulos no meio da tempestade. Enquanto eles estavam agitados, Jesus estava dormindo, descansando, estava presente. O processo nos molda para receber o que Deus prometeu. Não pule o processo, porque Deus está ali no processo. Ele quer mais do que te dar algo, Ele quer te transformar enquanto te leva até lá. Então, se tem algo mais valioso do que a bênção que você tanto espera, é o que você aprende no caminho. E aqui fica uma pergunta: você está vivendo a promessa ou o processo hoje? Deus está contigo mesmo que você não sinta. E aqui cabe uma reflexão de que a gente não deve orar esperando que todas as vezes que a gente for ajoelhar, que a gente for orar, a gente sinta um arrepio, a gente sinta Jesus ali, a gente escute o Senhor falando audivelmente nos nossos ouvidos. Não, a gente deve orar com fé de que Ele está ouvindo, mesmo que a gente não sinta nada, mesmo que a gente não tenha nenhum arrepio, mas confiando de que Deus está escutando a sua oração. O Senhor me ajuda a não fugir do processo, mas Ele te revela no processo. Então essa é a mensagem. Deus falou muito no meu coração. Ele tem promessas para cada um de nós e com certeza Ele entregou essas promessas a vocês. E a reflexão é para que vocês não fiquem frustrados até ela se concretizar no meio desse processo. Fiquem firmes. Como o pastor pregou quarta-feira, né? Quando a fé não é suficiente, o que a gente vai fazer? A gente precisa continuar confiando em Deus. Assim como José, ele não murmurou, ele não reclamou, a gente precisa confiar que Deus está presente.
Pergunta para o Senhor: Senhor, por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Mas o que eu tenho que aprender com essa aflição, Senhor? Nada é em vão, nenhuma dificuldade que Deus nos colocou para passar, não é em vão. Ele não está colocando você em dificuldade para poder te castigar, é porque Ele quer te ensinar algo. Então, em cada luta, em cada dificuldade, procure aprender a lição que essa dificuldade vai trazer. E tenha certeza de que melhor do que a bênção que está para chegar, é o que você recebeu, esse amadurecimento durante o processo, essa confiança durante o processo, isso é mais valioso do que tudo. Então eu quero orar com vocês. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por Tua palavra. Nós agradecemos por o Senhor ser fiel. O Senhor é um Deus que está no processo. Nos ajude, ó Deus, porque nós somos pequenos demais, nós somos muito falhos, e às vezes nós temos dificuldade de compreender que o Senhor está no meio das dificuldades, o Senhor está no meio das aflições. Mesmo a gente lendo a Bíblia, a gente vendo que o Senhor estava no meio do povo quando eles atravessaram o mar, o Senhor estava no meio da fornalha quando esses 3 homens passaram por ela, o Senhor estava com Daniel quando ele estava na cova dos leões. Senhor, nos dê maturidade para compreender que o Senhor está presente no meio das nossas aflições também. Fortaleça a nossa fé, Pai, para que a gente não desanime. E se estamos bem, ó Deus, nos use, ó Deus, para que a gente possa ministrar palavras de encorajamento para o nosso irmão que está passando por dificuldade. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós só aprendemos com o Senhor no meio dessas dificuldades, no meio dessas adversidades. E hoje nós nos tornamos pessoas melhores, filhos melhores, pais melhores, porque o Senhor vem nos moldando através dessas dificuldades. Então obrigado, Senhor, porque no meio da aflição o Senhor se revela a nós. Obrigado, ó Pai, porque no dia mais difícil de nossas vidas, nós temos a certeza que o Senhor estava presente e o Senhor está presente. Então que essa palavra, Pai, venha recair sobre nossos corações como uma semente quando ela cai numa terra boa. Que ela venha criar raízes, que ela venha crescer e que ela venha frutificar. Nós te louvamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?